E ele falou a respeito dessa tentativa de golpe. Na verdade, ele não admite a tentativa de golpe, né? Bolsonaro, ele diz que a possibilidade de um estado de sítio, sim, foi analisada, mas sempre dentro das quatro linhas da Constituição. E aí ele falou que foi chamou de loucura a suspeita de que planejou um golpe. Ele falou, nunca discutiu isso com ninguém, nunca. Falou com os jornalistas ontem à noite no aeroporto de Brasília, quando ele desembarcou de Alagoas. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro. Até nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das quatro linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. E quando se fala em 142, é uma adesão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei na Paulista, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. Não convoquei, até prestar defesa, não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. No meu óculos, 2 dias depois. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição para você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Descartou-se. Qual era o problema? Tinha insatisfação no Brasil. Vamos lá, Josias, vamos entender essa fala de Bolsonaro. Uma loucura essa história de tentativa de golpe, não se faz golpe dessa maneira. E aí ele diz que até planejou, né? Mas tudo dentro das quatro linhas da Constituição. Ele reconhece que eles estudaram uma maneira, né? Que é bem naquela linha do que Braga Neto dizia na frente do Palácio após a derrota de Bolsonaro, né? A gente está estudando tudo. Bom, isso pode trazer punição a Bolsonaro? Como é que você vê essa explicação de Bolsonaro a tudo que o Brasil está vendo nessas revelações da Polícia Federal? É uma entrevista reveladora, né? Porque o Bolsonaro soa nessa entrevista como um cínico réu confesso, né? Ele está indiciado como golpista e ele admite que procurou saber se existia alguma maneira na Constituição para resolver o problema. Ele tinha um problema. Aí perguntou-se ao Bolsonaro, mas que problema era esse? Ele falou, tinha insatisfação no Brasil. De fato, havia uma grande insatisfação difusa no Brasil em 2022, mas a maioria do eleitorado já havia despejado o seu descontentamento nas urnas. E disso resultou o envio do Bolsonaro mais cedo para casa. Então, não tinha problema nenhum. Ao contrário, havia uma solução. A maioria dos brasileiros estava descontente com o governo Bolsonaro, mas resolveu o problema nas urnas, elegendo o Lula. E se você considera a essência das palavras do Bolsonaro, ele admite que, derrotado, cogitou quase tudo, até a decretação de um estado de sítio. Só não pensou em passar a faixa para o Lula. Foi a única coisa que ele não pensou, e era a única coisa plausível a ser feita por ele naquele momento. E aí o Bolsonaro tem um momento muito representativo, muito interessante da entrevista, que ele faz pose de ofendido diante do palavreado chulo, criminoso dos seus cúmplices. Palavreado que está aí, está no UOL, está em outros veículos de comunicação, está na rede, para quem quiser ver. Aí ele diz, esses áudios vazados me ofendem. Praticamente ele puxou a faca para os oficiais daquele plano Punhal Verde e Amarelo, aquele plano que previa a execução do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Os militares indiciados junto com o Bolsonaro estão começando a perceber que as versões do chefe da organização criminosa, elas soam desconexas, mas elas convergem sempre para o mesmo ponto.
sejam quais forem as provas reunidas pela Polícia Federal, os crimes foram cometidos sempre pelos outros, nunca pelo Bolsonaro. O Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, ele já tinha experimentado esse mesmo tipo de sensação e deu em delação, né? Então, realmente, Fabiola, eu enxergo entrevistas, manifestações como essa que o Bolsonaro fez, tinha tirado férias do próprio ócio, vinha do Nordeste, descansado, tinha o advogado do seu lado, aliados, ali observando as suas palavras. Eu enxergo manifestações como essa como confissões. Tem o peso de uma confissão. Tentei de tudo, tinha um problema, sabemos todos, não tinha problema nenhum, ele não tinha que ter tentado coisa nenhuma, a não ser ter experimentado a passar a faixa para o Lula. Então, é realmente uma entrevista reveladora, porque tem um tom de confissão. E você, Sakamoto, como é que você vê essa explicação